aos 16 anos. Sempre tive, logo quando eu tive a diferença, né, do encontro, eu sentia minha família no altar de Deus e eu falava, é isso que eu quero, minha família no altar de Deus. Deus levou meu pai, mas trouxe meu padrasto, virou meu pai um homem de Deus, sempre na família veio meu irmão e a família no altar de Deus. Então sempre tive referência de família no altar de Deus. Então eu falei, eu quero isso pra minha vida. Só que isso tornou uma coisa tão grande que, tipo, aos 16, 17 anos, eu não sabia por que prestava vestibular, não sabia que faculdade faria. Eu tava mais em dúvida, mas se alguém me perguntasse o que eu queria fazer era casar. Uhum. Tipo assim, era uma certeza muito grande. Uhum. E já tinha nome de filho, já tinha nome disso. Tá? Já imaginava como eu queria, dias de domingo, seguia aquela rotina que eu já tinha. Era o que eu desejava. Então, com 16 anos, em 2015, lá ali por julho, junho, eu recebi uma promessa da minha tia, que era pastora, essa que me acompanhou. O Senhor falando através da vida dela que eu seria muito feliz, que Deus estaria preparando a pessoa, que não era para me ficar preocupada com isso, porque o Senhor no tempo certo traria a pessoa. E que essa pessoa seria apaixonada por Jesus e que eu seria muito usada no meu ministério. Amém. Por ser da minha igreja, por ser pessoas assim que eu já conheço, a gente guarda e amém. Só que aquilo ainda ficou. Quando foi em outubro, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, pastor que eu nunca vi na minha vida, estava num lugar onde eu não queria estar. Falei, eu quero ir pra minha casa. Aquelas adolescentes que não gostam de sair com os pais e os pais forçam a sair. Eu não quero estar aqui, eu quero estar na minha casa, no meu celular, no meu Wi-Fi. E aí eu, emburrada, ele olhou pra mim assim, falou, eu quero conversar com você. Levou pra um quarto, os meus pais, botou a mão e falou exatamente as mesmas palavras de meses atrás que a minha tinha falado. E eu fiquei, meu Deus. E ele disse, você vai, não se preocupa com casamento, não se preocupa com a tua vida, porque o Senhor ele tem preparado tudo. Você vai ser muito usada nas mãos do Senhor, você e seu esposo. E você vai saber quem é, porque ele vai ter o mesmo mistério que você. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí ele faz prova. Prova pra você achar que eu tô falando besteira aqui, faz prova com Deus e tudo. E eu falei, meu Deus, essa promessa é realmente aquilo que eu já tava ansiando. Era assim, o Senhor, eu já tinha um sonho. Sim. E eu pensei que esse sonho era meu, mas era o sonho do Senhor dentro de mim. Sim. E ele só fez verbalizar, confirmar aquilo. E eu fiquei, meu Deus, meu sonho é casar. Se alguém perguntasse o que eu queria fazer da minha vida, eu não sabia. Mas que eu queria casar, eu queria. Entendeu? Então nunca foi pra mim embora devesse, tá, meninas? Orem, vejo o que vocês querem pra vida de vocês, profissionalismo. Eu não tinha, o meu sonho era só casar, era só a minha meta de vida. Não sabia, tipo assim, eu consigo fazer outras coisas, sou boa em várias coisas, mas eu nunca me preocupei com a área profissional, né? Foi até um erro até, né? Já abri faculdade, né? Entrei na faculdade, tranquei a faculdade, mas tipo, não conseguia concluir. Eu digo até que é um defeito, acho que do TDAH, que a gente não tem constância, né? A gente não consegue finalizar aquilo. E aí eu deixei, trabalhei com meus pais e tudo, mas nunca desejei uma carreira profissional. Sim. Na minha cabeça, se eu resolvesse a minha vida espiritual, eu conseguisse casar, já tava tudo certo. E aí foi quando eu imaginei assim, sair daquele dia com aquela casa, com aquela promessa. E fiquei, meu Deus. Vou fazer 17 anos, eu tenho uma promessa. Completei 18, falei, meu Deus do céu, já tenho maioridade, nada de eu casar. Nada de eu conhecer nem ninguém. E eu achando que, tipo, a vida se acaba aos 25, porque é como se fosse um cronômetro. Porque é como se fosse um cronômetro, eu preciso casar. E eu entendi, depois que aconteceu muitas coisas, eu entendi que quando Deus lança uma promessa na nossa vida, o diabo ele não tem como alterar isso. Sim. A única coisa que ele tem é como adiantar algumas coisas, fazer a gente meter os pés pelas mãos, pra poder fazer cumprir a promessa do nosso jeito. Te confundir, te distrair. Exatamente. Né? Porque a promessa tá lá, não tem como mudar ela. Mas aí o que faz a gente não alcançar essa promessa é ele prometendo algo parecido. E aí a gente cai nesse parecido e não alcança a promessa de verdade. Porque a gente não tá afirmado realmente no Senhor. A gente olha na promessa. A gente não olha pro Senhor. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Infelizmente, eu olhei pra primeira pessoa que disse que ia casar. E fui. Doida pra sair de casa porque tava vivendo presa. Né? E casei. Casei com 19 anos, tive a Laura, vivi um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né? Passei por violência emocional, violência psicológica, passei por muitas coisas, traições, tudo isso passei e não largava o Senhor por nada.
Aí que eu pagava preço, aí que eu orava, aí que eu buscava. Eu tinha certeza da promessa. Eu sabia que quem prometeu podia mudar a pessoa. Eu falei, meu Deus, o Senhor, tu és que pode fazer. Só que o Senhor, ele só trabalha na vida daquele que permite. Sim. Se a pessoa não permite, ele não tem como você fazer. O Senhor, ele não é invasivo. O Espírito Santo, ele não é invasivo. Sim. Ele precisa da nossa permissão para fazer. Sim. Né? E eu tinha um total coração aberto. Falava, Senhor, e entrava em propósito, e orava, e buscava. Foram 5 anos buscando aquela promessa, para se realizar aquela promessa, que eu teria um casamento abençoado, que eu teria uma vida no altar, que eu serviria com a minha família dentro da igreja. E quando a promessa falava que ele ia servir o mesmo ministério, quando eu descobri que a pessoa que eu ia casar tinha um chamado levítico, eu falei, nossa, é cumprimento de promessa isso aí. Só porque a pessoa cantava, eu achava que a pessoa ia cantar comigo na igreja e já era tudo, era o suficiente. Sim. Quando ele falou, faz prova de mim, eu falei, tá aí, rapaz, canta. Tá aprovado. Tá aprovado. Então, assim, criei na minha cabeça. Só que quando o Senhor falava de ministério, não era de chamado. Sim. Eu entendi chamado. Porque na época, eu acho que não fazia pra mim tudo propósito, ministério e chamado era a mesma coisa. Depois que a gente cresce, a gente vê que são coisas diferentes. Sim. Né? E aí eu falei, meu Deus do céu, o chamado é igual, então vai dar certo. Só que não, quando eu casei, passou 2 meses, a pessoa não foi mais pra igreja. Era tudo só da minha cabeça. Acho que foi tudo mesmo só pra... E eu sabia que aquilo ali era consequência das minhas escolhas. Foi eu que escolhi, foi eu que disse sim, não foi o Senhor que disse sim. Não foi o Senhor que me empurrou para aquilo ali. Foi eu que adiantei o que eu achei que era promessa. Porque eu queria tanto que a promessa se realizasse na minha vida, que eu fiz com que a promessa acontecesse na minha cabeça. E paguei aí, infelizmente, paguei 5 anos. Fiquei ali 5 anos tentando fazer com que mudasse. Mas eu nunca perdi a esperança de que Deus, ele mudaria a minha vida. E nesse meio caminho, o Senhor, ele enviava pessoas pra, como se fosse reglar a plantinha ali da esperança. Sim. Não é isso que eu tenho pra ti. Eu vou mudar a tua história. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu lembro benzinho de um dia que eu tava trabalhando no supermercado. Tinha um quiosque lá dentro. E aí uma mulher parou e falou bem assim, ei, não te preocupa com teu marido. O Senhor vai trazer ele. Detalhe, já estava casado. Eu falei, meu Deus, é da carne. É da carne, é da carne, é da carne. Meu Deus do céu. E nesse tempo, a minha tia, minha pastora, tinha um restaurante na frente. Aí, a mulher continuando. Tenho pra falar pra ti que não te preocupa com o marido. É bom ser amada, né? Aí eu, não sei, não. Aí eu não sou amada, eu não sei. Aí ela disse, é bom ser amada, não te preocupa, Deus vai enviar alguém que te ame do jeito que você merece e do jeito que você quer. E eu, por dentro, assim, Deus vai matar o menino. Deus vai matar o menino? Aí eu falei assim, porque na minha cabeça já não existia mais nem como aquela pessoa mudar. Sim. Era só outra. Aí eu falei, meu Deus do céu, Senhor. E eu sabia que na época eu imaginava que só podia casar se a pessoa partisse, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, vamos levar a pessoa. Eu vai cumprir porque eu acredito na promessa. Eu falei, se o senhor tá falando que vai fazer, ele vai fazer. Sim. Não sei como, mas eu sabia que o que ela tava falando era verdade. Eu não duvidei, eu só fiquei como? Como que vai fazer? E, estando casada, eu fiquei, meu Deus do céu, o Senhor disse que eu vou ser feliz, que vai trazer uma pessoa que me ame do jeito que eu quero. Eu olho pra dentro da minha casa, não vejo felicidade, não vejo amor, não vejo cumplicidade, não vejo parceria, não vejo nada. Como que isso vai acontecer? E o Senhor e vai lá onde realmente eu queria. Que era o meu sonho. Família no altar, relacionamento saudável, tudo isso. E aí uma pessoa chega e fala exatamente daquilo. Eu falei, ei, isso tem cara da promessa. Eu falei, meu Deus do céu, como que isso vai acontecer? E eu não desistia. Pagava, orava e tudo. Foi quando, devido a muitas traições, devido a muitas desconfianças, mentiras e tudo, eu falei assim, Senhor, já chega. Eu fiz até onde eu conseguia, não dá mais. O Senhor, ele só faz se a pessoa permitir, essa pessoa não permite ser tratada. Então, meu lugar não é mais aqui. Eu cumpri aqui o que eu tinha que fazer. Eu sei que o meu deserto, ele tem até um limite. O Senhor permite até onde a gente consegue carregar. Eu falei assim, eu não consigo mais carregar, muda a minha história. Muda a minha história, Senhor. E eu saí de casa, foi eu que saí de casa. Eu saí de casa com a minha filha ficava morando lá, morando comigo. E
eu sabia que Deus tinha aquela promessa. Falei, como ela vai se cumprir, eu não faço ideia. Mas eu não esqueci daquela promessa. Foi em 2015, eu acho que eu tinha 17 anos, 16 anos. Eu sabia que tinha uma promessa. E eu falei, Deus é Deus de promessa. Uhum. E eu sabia que eu tinha um propósito muito maior. Eu falei, como que eu vou juntar o meu propósito com o propósito de alguém? Não sei, mas o que vai acontecer, vai. E aí, eu lembro que eu chorando uma vez, acabei ligando pro meu amigo. Meu amigo que estudou comigo no ensino médio. Ensino fundamental e médio. Uhum. Quando eu conheci ele quando eu tinha 16 anos, no mesmo tempo que eu recebi a promessa. Uhum. E isso agora eu tô associando agora, porque acabei de lembrar. E aí, a gente estudava junto, a gente tinha uma parceria muito grande, um companheirismo muito grande, fora mesmo até da escola. Né? O prazer da companhia. Todo mundo sabe aquela fase de panelinha, que todo mundo tem essa panelinha, né? Uhum. Eu não tinha panelinha, eu tinha ele. Ele é meu melhor amigo. Uhum. Mas nunca teve nenhum relacionamento nem nada, né? Aquele sentimento de amor, de paquerar. Não teve, era realmente amigo mesmo. Uhum. Sim. E aí eu fui ligar pra minha tia, chorando, devido ao que já tinha acontecido, e acabei acertando o número dele. Aí ele, não, tu já tá chorando, agora fala. Eu falei, não, era contigo que eu queria falar. Aí ele disse, não, fala. Aí eu comecei a contar algumas coisas. Ele disse, mano, bora sair, bora pro cinema, bora distrair. Bora. A gente começou a se aproximar. E nisso começou a se aproximar, a mamãe começou a gostar, ver que a gente tinha uma parceria muito, né, uma amizade muito bonita. E aí ela falou, por que tu namora com teu amigo? Eu falei, faz nem sentido. Faz nem sentido, parece que eu tô até pecando, parece que eu tô indo namorar com uma pessoa da minha família. De tão brother que ele é meu, entendeu? Não faz sentido, mãe. Aí eu, e se? Uhum. Se? Porque, sabe, é aquele improvável, né? Que Deus usa os improváveis, né? Não tava nem na minha lista. Tipo assim, aquela lista, meu sonho que já... Eu imaginava, quando eu ia na igreja... Assim, a gente quando é jovem, cria essas coisas na cabeça, né? A gente chega e fala assim, meu Deus, aí vê a pessoa tocando bateria, fala, eita, é servo. É servo. Tá tocando, tá fazendo a obra, é esse Senhor, meu marido. Eu jamais imaginava que alguém que tava do meu lado... Eu olhava pra alguém na igreja e já imaginava, é ele. É ele. Era assim que eu imaginava, né? Então, não passava pela minha cabeça, porque eu sabia como meu amigo era. Né? Ele era da igreja, mas outra congregação, né? Então, não batia muito a fé que a gente tinha, ó. Mas a fé em Deus era acima de tudo. E aí eu falava, não vai dar certo não, isso aí. Vai ser jogo desigual, certeza. Mas não era nem tão jogo desigual mesmo, era porque da primeira vez que eu tinha casado, eu olhei primeiramente pro chamado, só pro chamado da pessoa. E aí eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou olhar pra pessoa. Não que o espiritual ele seja depois, mas a gente vai casar primeiramente com a pessoa. Sim. A gente não vai casar com o pastor ali, o seu pastor, vai casar ali com a missionária. Não é o cargo primeiramente que vem, não é o chamado primeiramente que vem. É a pessoa, é ser humano. Sim. Você tem que ver se tem aquela cumplicidade, se tem aquela harmonia, se as conversas se encaixam. Tudo isso levar em consideração, tá? Sim. E aí eu comecei a ver que tinha. Falar que a gente consegue entender, a gente consegue entrar e sair em todas as conversas sem ficar estranho. A gente consegue conversar sobre coisas delicadas sem ficar estranho. A gente consegue ir e voltar no passado, comentar sobre todo o meu passado, comentar sobre todo o passado dele e tá tudo certo. Por conta da amizade. Aquilo ali começou a ser uma base. A gente começou a amizade já era uma coisa muito sólida. Então, a gente começou a... E se a gente mudar pra namoro? Eu falei, beleza. Então tá tudo certo. A gente começou a namorar e fomos pra igreja. E já tinha começado errado, como todo relacionamento que começa errado, que foi os 3 meses que eu tava fora da igreja. E aí o Senhor falou assim, não, tem que estar em santidade. E como tudo na vida, é renúncia. Aí ele falou assim, eu quero obediência e quero que tu entregue. Eu falei, Senhor, o Senhor tá pedindo o meu relacionamento perfeito. Não, no momento não é da minha vontade e eu quero. E por obediência, fui lá e entreguei. Terminei o relacionamento. Com a pessoa que eu tinha encontrado. Eu falei, Senhor, tu tem noção do que o Senhor fez? O Senhor pediu o meu melhor amigo. Eu nunca tive um relacionamento desse na minha vida, Senhor. O Senhor pediu, não faz sentido. E aí eu falei, Senhor, aí ele, não, vou pra igreja. Eu gosto da pregação do pastor Ulisses, tudo. Eu vou ficar nessa mesma igreja. Aí eu falei, eu já vi essa história. Ele vai ficar 2 meses e vai embora. Eu falei, tenho certeza.
E aí, ele não foi. Fez amizade com o pessoal da igreja mais do que eu mesmo, que só entrava e saía. Quando eu via, tava em célula do coroado, já tava muito entrosado e tudo. Eu falei, ô, Senhor, tá sendo ele. Aí eu sabia que era ele. E o meu medo de outra pessoa vir na frente, né? E ali começou Deus tratando de novamente. Eu disse, eu não vou mais pagar preço por ninguém. Paguei 5 anos, né? Eu falei, não vou mais pagar preço por ninguém. E toda noite tava lá, Senhor, se for ele, eu quero ele, Deus. Tipo assim, eu não desistia de acreditar no amor, na promessa. Sim. Embora eu passei 5 anos frustrado, pagando preço por alguém, aquele tempo de oração, ele não foi jogado fora por conta da experiência frustrada. Sim. Eu dizia que eu não ia pagar preço, mas eu paguei preço pelo Vani da mesma forma. Orando, jejuando, dizendo que queria, chorando nos pés do Senhor, dizendo, Senhor, faz a minha vontade, se for da tua vontade. E esse tipo de coisa. E o tratamento começou a ser na vida dele. Deus começou a tratar com ele. A gente separado oficial. Sim. Pra começar do jeito certo. Ele começou a ter um líder. Foi o Leão, amado, maravilhoso. Começou a discipular ele. E ele disse, olha, da forma certa é assim. Começa pela oração. Da oração vai pro namoro. Do namoro vai pro noivado. Noivado, casamento. Tem toda umas etapas. Aquela que eu pulei. Passei a vida fazendo certinho. Quando conheci a pessoa certa, eu fiz o errado. De novo. Aí eu falei, Senhor, eu sei que eu errei. Então eu te coloco de novo na frente. Porque é ele que eu quero. E eu quero que o Senhor vá na frente. Porque eu sei que o Senhor na frente, eu não vou mais errar. Eu nunca mais vou errar se o Senhor estiver na frente das minhas decisões. Eu nunca mais vou fazer, meter os pés pelas mãos. Então vai na frente, direciona, mas, Senhor, é ele. Dessa vez eu acertei, Senhor. É ele. O Senhor viu como é que é a amizade? O Senhor viu como vai dar certo? E tipo assim, eu já tinha certeza no meu coração. Né? Tinha algo muito mais forte que o amor, que também era amizade. A amizade é uma coisa muito importante, porque no momento que, tipo, se acabar o amor, ainda tem, tipo assim, a gente precisa conversar. Uma coisa muito séria. O amor, ele fica um pouco de lado, porque você começa a ter a base da amizade ali, que é sentar e conversar e ser conversas difíceis. Sim. Às vezes não é o amor que vai liderar as conversas difíceis, é a amizade, porque é ali que vai segurar. Se você já teve essa experiência de chegar com um amigo e dizer que tá errado, e não passar a mão na cabeça dele do mesmo jeito ele ficar, você vai ver que isso é possível dentro de um relacionamento. Sim. Porque a amizade de verdade, a gente tá mais que é cristão, que a gente vê alguém errando e fala, amigo, tá errado. E você não tem nem relacionamento com a pessoa. Então é isso que a gente tem que levar pra dentro de um relacionamento. Sim. Essa sinceridade de dizer, amigo, você tá errado. Então a mesma coisa acontece no relacionamento dele, de chegar pra mim e dizer, amor, você tá errado. Isso aqui não tá dando certo. E aí a gente conseguir continuar a partir dali sem ressentimento, sem ficar jogando na cara, aí vem a maturidade. Quando a gente faz isso com um amigo, a gente não precisa ficar jogando na cara de ninguém. Você é amigo, não tem nada que ficar jogando. E aí a gente leva esse mesmo princípio pra dentro do casamento. E aí eu falei, Senhor, eu acertei. Ele, vai, Senhor, por favor. Mas o Senhor dizendo, calado. Aí vinha gente entregar, né, mensagem pra mim, orar na minha cabeça, aí o profeta terminava, aí eu, vaso. Esse nome aqui te diz alguma coisa? Aí ele, não. Aí essa foto aqui te diz alguma coisa? É porque eu gosto dessa pessoa. Aí ele disse, não, eu vou orar por essa pessoa. Aí orava, aí eu... E aí, vaso, Deus falou alguma coisa? Eu pensei, não, o Senhor não me mostrou nada. Eu falei, Senhor, por favor, Deus me diz alguma coisa. E o Senhor calado, eu querendo confirmação, tipo assim. Porque se Deus dissesse, eu era tão obediente no que Deus falava, se ele dissesse assim, termina, eu terminava. Continua, eu continuava. Então, se o Senhor falasse, não é, eu já tirava da minha cabeça. O problema é que Deus estava em silêncio, então eu ficava pra surtar se eu continuava orando ou se eu parava. Sim. Então eu comecei a ficar, Senhor, o que tu queres? Só me diz se é pra mim continuar orando ou não. Mas esse silêncio foi primordial pra também me tratar. E aí ele começou a fazer o certo. Nesse silêncio, quando eu achei que já tinha 3 meses de silêncio, ele toma iniciativa, quero orar com você. Do jeito certo. Aí eu falei, eu lembrei da promessa, que o rapaz falou assim, fazei prova de mim. Eu falei, dessa vez eu vou fazer a prova. Falei, dessa vez eu vou fazer a prova. Se o meu líder aceitar, era o Júnior, né? Se o Júnior desse assim, uma palavra pra trás, assim, não, eu acho que ele tá se precipitando. Se a minha tia aceitar, que era minha pastora, né? E se os meus pais aceitarem. É tipo The Voice, né? 3 sim, pá. Aí eu falei assim, tem que ter os 3 sim. Porque dessa vez o Senhor falou pra mim fazer. Então eu lembrei da promessa que era pra fazer prova. Que se um tivesse um não, eu já ia estar com o pé atrás. Sim. E incrivelmente, quando eu falei, ele tá pedindo pra orar comigo, pra começar a namorar. E aí, o que vocês acham? O papai disse, agora tá do jeito certo. A minha tia, vai com fé. E o Júnior, aceita, é isso mesmo.
Agora ele tá fazendo certo. E aí a gente começou a orar. Noivamos. Noivamos barra foi muito rápido, né? E casamos e hoje a gente vive um relacionamento incrível pra honra e glória do Senhor. E o ministério que Deus falava que era, não era o ministério de chamado. Como eu falei, que os três eu achava que era mesmo. O ministério é tratar com famílias. Porque eu tinha passado por tudo isso, né? Por um lar, uma família desestruturada, né? Que foi do meu antigo casamento. E ele também passando por dentro da casa dele. Então a gente juntou essas histórias, né? Ele teve que assumir a frente da casa dele muito cedo. E eu, tendo a experiência que passei, a gente conseguiu, as nossas histórias, os nossos propósitos juntaram. E aí, sem a gente imaginar, chega pessoas pra gente começar a conversar com a gente. E a gente fala, meu Deus, a gente é tão novo, a gente tem pouco tempo de casado e pessoas chegam pra gente conversando. Foi quando a gente, uma vez, sentado de frente pra outro casal, a gente aconselhando. Eu falei, Senhor do céu, é isso. Esse era o ministério. É ajudar outras pessoas no ministério familiar. Lembrando que é algo que eu não mencionei. O Júnior, quando não me conhecia, ele falou, Deus vai te usar para tratar com famílias. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu sou divorciada, onde que eu vou ser exemplo pra família? Quem Tenho vai me bagagem. ouvir, né? Quem vai me ouvir? Eu não tenho essa história, não tenho essa bagagem. De ser a família certinha e tudo ter feito certo. Aí, como se ele tivesse ouvido meu pensamento, mas a gente sabe que é o Senhor. Falou assim, ei, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí eu falei, Jesus, é tu mesmo? E hoje eu vivo a glória da segunda casa maior do que a primeira.